Olá aos queridos amigos do SECAP, da Sociedade Espírita Cristo Amor e Paz. É com muito carinho que aceitamos sempre o convite de conversarmos juntos acerca da doutrina espírita, embora afastados fisicamente, mas emanados através dos nossos pensamentos e dos nossos corações. Nos conectamos através das plataformas digitais, a fim de tecermos algumas reflexões, principalmente sobre o tema que nos foi proposto acerca da evangelização espírita. Tema este, qual nos toca muito o coração por ser a fileira onde nós nos enveredamos dentro do movimento. Mas para começarmos a construir uma conversa sobre evangelização espírita, é preciso que nós construamos o contexto em que estamos vivendo. Nós encontramos num contexto de transição planetária, de mudança, onde o nosso planeta, que por vezes era um planeta de provas e expiações, onde espíritos ainda muito em débito vinham através de buscar aprendizado e melhoramento, o nosso planeta deixa de ser um planeta escola para ser um planeta de regeneração. E dentro desse caminho de transformação acontecem muitas mudanças. Kardec já dizia no livro A Gênese que são chegados os tempos em que hão se desenvolver as ideias para que se realize os progressos que estão nos desígnios de Deus. Para isso, é preciso que identifiquemos essas novas gerações que se apresentam junto conosco a fim de serem fomentadores dessa regeneração, dessa mudança. E se nós analisarmos essas gerações novas que se apresentam, elas já vêm com características muito próprias, como compreensão mais fácil das leis divinas, das leis de causa e efeito, da lei de progresso, um conhecimento, uma predisposição para as questões espirituais, para o conhecimento de si mesmo e para o seu desenvolvimento, de inclinação para o bem, mas não apenas o bem individual, mas também para com o bem comum. Mas ao mesmo tempo, nos indagamos que será que realmente está acontecendo esses progressos? Porque vemos tanta dor, tanta descrença, tanta desigualdade, solidão, depressão, ao mesmo tempo que identificamos avanços nas áreas tecnológicas como essa, que nos proporciona essa troca de interação nesse momento. Então, se por um lado vemos o homem indo à Lua, reconhecendo outros planetas, ainda carecemos muito da questão moral. Esse é o processo de transformação, da nossa transição, ferramenta que nos faz trabalhar para essa elevação individual e coletiva. Continuando lá em A Gênese, nos Sinais dos Tempos, Kardec assinala que a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral do espírito. Basta uma modificação em suas disposições morais. Então, se realmente identificamos esses avanços na área da ciência, na área da medicina, nos avanços tecnológicos, porém a moral não tem progredido tanto quanto essas outras áreas. A relação consigo mesmo, a relação com o próximo, a relação com a natureza, com o planeta, não tem acompanhado esse avanço. Então é preciso que trabalhemos, e aí vem o papel da educação
da educação do espírito, da evangelização, na mudança das nossas disposições morais. Cecília Rocha, certa feita, diz que o espiritismo tem uma afeição eminentemente educativa, pelo fato de libertar consciências e aprimorar sentimentos, de acordo com o próprio conceito que faz de educação como processo de formação moral e espiritual do homem, que é um espírito imortal. Então, o espírito, na sua metodologia, na sua base eminentemente educadora, que fala sobre morais e virtudes, traz essa contribuição para a educação de transformação moral nessa época conturbada em que estamos vivenciando, tendo como prisma a educação moral do espírito imortal. Vivemos já várias encarnações e viveremos tantas outras a fim de nos aperfeiçoarmos, cuidar os pensamentos, os nossos sentimentos e emoções no limiar da reforma íntima. E é por isso que devemos ampliar a nossa visão, para não identificar a criança e o jovem como aquele espírito que recém-renasce no corpo físico, mas sobre a ótica de um espírito imortal que traz consigo as suas tendências e suas bagagens do passado, seus sucessos e seus dissabores. Mas como iniciar esse processo de transformação para com os nossos pequenos? E aí que vem a evangelização. Quando falamos das questões do espírito, então evangelização, que vem da palavra do evangelho, que é a boa nova, então é trabalhar a boa nova, né? E quando nós trabalhamos a boa nova, nós temos que falar sobre a visão reencarnatória, sobre a renovação da memória, né? Nessa construção dessa nova caminhada que aquele espírito vem a ter conosco, modificar e educar os seus pensamentos, sentimentos e emoções que, consequentemente, vão educar as suas ações, que vão refletir no seu futuro. E nessa construção de novas memórias que vão dialogando com as experiências do passado, nesse processo de renovação e de aprendizado. Tá aí a importância da evangelização espírita nesse momento. E por trazermos esse panorama, trazemos Jesus nessa compreensão de mortalidade, da impermanência dos movimentos e das coisas, para termos essa compreensão de uma vida futura e que essa encarnação é só um processo que estamos passando justamente para nos educarmos e educarmos o nosso espírito. Essa proposta educativa, misturada com a pedagogia de Kardec, que faz essa mudança de regeneração em nós mesmos. Lá na geração nova, em A Gênese, é citado que em cada criança que nasce, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nele encarnaria, virá agora um espírito mais adiantado e propenso ao bem, porque é da lei de progresso. Então, fruto dessa lei de progresso, eles já vêm com essa facilidade de interação das comunicações tecnológicas, virtuais, nesse progresso desse mundo que já não é o mesmo se compararmos no panorama de 10 anos atrás. E tá aí, então, a questão que nos falta do relacionamento, de tratarmos esses sentimentos e emoções. Então, as limitações que encontramos hoje em decorrência do passado são justamente essas, de relações com o próximo. Então, a evangelização, que é toda essa ação voltada ao estudo e à prática da difusão espírita para com a nossa criança e o nosso jovem, ela objetiva, sobretudo, a formação moral e individual do envolvido e a sua vivência com os valores cristãos. E por ser espírita, ela tem como base os ensinamentos contidos nas obras codificadas por Kardec em seus tríplices aspectos,
né, de religião, filosofia e religião. Mas o que temos feito nas nossas relações com as nossas crianças e os nossos jovens a fim de plantar essas sementes? Às vezes olhamos só as crianças com a visão do aqui e agora e esquecemos de usar justamente aquilo que já falamos, que é a lente da espiritualidade, de que eles também são espíritos imortais, que carregam consigo as suas conquistas, mas também os seus erros a depurar do passado. E precisamos olhar isso com os olhos atentos, estimular a nossa visão, o nosso olhar sensível. Palavra essa que usamos muito dentro das nossas capacitações de evangelização. Identificar aquilo que eles querem dizer e que não é dito. Identificar os sinais, os exemplos, olhar aquilo que não está expresso, ao fim de alcançarmos o coração e aprender aquilo que neles ficam no campo dos sentimentos. Encontramos muitas crianças e muitos jovens com essa deficiência de comunicação. E muitas vezes porque nós não nos colocamos a postos de conhecê-los integralmente. Muitas vezes queremos que eles digam tudo, mas não estamos com os ouvidos atentos para escutá-los. Então, um desses processos de renovação é que possamos compreendê-los como espíritos imortais que trazem no campo dos sentimentos, às vezes, muitas angústias. E trabalhando essa ação de família, que também é uma evangelizadora, né? Independente da família que tivermos. Mas família é aquela que se estrutura através de laços estreitos de afetos. Então, através desses laços de afetos, fazemos essa troca para progredirmos juntos, individual e coletivamente. Porém, temos que ter esse olhar sensível para a criança e o jovem atual que se conecta muito facilmente, hiperconectado e sensível a todas essas novas tecnologias, com facilidade às questões de raciocínio formal, esses mecanismos de agilidade e informações rápidas e de fácil aprendizado, mas ao mesmo tempo com pouca tolerância à frustração, propensos à falta de gerir suas emoções e seus sentimentos e elaborar esses sentimentos nas suas vivências. E isso é muito habitual nesses que hoje se apresentam entre nós. Fruto dos seus próprios ontem, por isso encontramos cada vez mais crianças fugazes no conhecimento, mas com características depressivas, ansiosas, com transtornos na área da comunicação. Então, se identificamos esses espíritos propensos a esses avanços tecnológicos, da qual eles dominam com facilidade. Nós carecemos nessa construção de fortalecimento de vínculos. Então, se eles já não são mais espíritos tão atrasados, faltam ainda trabalhar as questões dos sentimentos. Spinelli, em certa mensagem, em 1970, diz que o coração da criança é o solo a cultivar, eivado de dificuldades. Arrotemos então o terreno à nossa disposição, adubemo-los e atiremos nele as sementes do Evangelho. Brilhará um dia a flor de luz da verdade no jardim onde hoje caminham os nossos pés a serviço do Mestre infatigável. Então é tempo de semear essas sementes de valores e virtudes nos corações deles. Os jovens que se apresentam hoje, um tanto isolados, individualistas, voltados à preferência de interagir através das tecnologias. Se comunicam tanto com o mundo exterior através da internet, mas tão desconectos intimamente com seus próprios eus e com seus próprios sentimentos e questões. Mas quanto temos atribuído a acolher e conhecer esses jovens que possuem o mundo na palma da mão,
mas que são tão carentes de uma acolhida amorosa, seja com a família que se apresente. Cada vez mais nos encontramos em núcleos muito heterogêneos. Isso não é um mal, quando não desmerecemos o laço do afeto. Então, as conexões que hoje temos, né, de família, não importa se é com a mãe, com o pai, não importa quem sois. Hoje em dia, família se faz através de um núcleo de amigos, e isso não se vê mal algum, porque dele se vê o núcleo de afeto, de ligações amorosas. E aí é através desse caminho que nós começaremos a nossa aperfeiçoação e a nossa transformação. Mas como estamos nós semeando, ligando, se identificamos já uma juventude, uma geração nova, hiperconectada, que já não é mais a mesma que antes, porque queremos continuar insistindo em questões antigas, em pretextos ultrapassados. Identificamos um novo mundo de conexões e insistimos em querer que tenham a mesma visão que nós temos, ao invés de nós queremos mudarmos junto com eles, a fim de ajudá-los a crescer. Então já não é somente desenvolver as inteligências, que nem diz Kardec, mas de elevar o sentimento. Para isso, faz-se preciso destruir tudo que superexcite o orgulho e o egoísmo. Então, trabalhar nessa educação. E a evangelização entra nesse contexto de educação do espírito imortal, quando trabalha em si as necessidades que o espírito tem, ao invés dos interesses que se apresentam na caminhada. As limitações que às vezes se apresentam no hoje, fruto do ontem, é que demandam essa necessidade. Então nós, como tutores, como padrinhos espirituais ou mesmo responsáveis, que estamos com as nossas crianças e os nossos jovens, imprescindível se faz o olhar, a escuta e a fala sensível, a fim de realizarmos esse papel. Trabalhar a fim de não merecer o mesmo erro. Nada de deixar para mais tarde, se já temos essa visão, né, da necessidade da educação do espírito. Não deixar para que as crianças e os jovens escolham na posterioridade as suas religiões, para que nesse tempo eles não vacilem no erro. Essa é a pedagogia de formação moral que nós temos não que obrigar, mas ofertá-los. Quantas vezes encontramos nos nossos centros espíritas, quando já com mais idade, se apresentam alguns irmãos que diziam como eu queria ter conhecido, ter contato com a doutrina antes, a fim de nesta mesmo não ter vacilado tantas vezes. Então todo o tempo é ainda tempo de semear. E na infância estão mais latentes e propícias as oportunidades deles absorverem essas lições morais. Por isso a evangelização que a gente já trata desde as gestantes, a evangelização de bebês, da infância, da juventude. Isso não quer dizer que os mais velhos também, os jovens há mais tempo, passem longe dessa transformação, mas tendo ainda nessa fase de construção da moral, fica mais fácil estimular suas potencialidades, procurando fortalecer a família, a união de afeto. O nosso trabalho está comprometido na evangelização, na educação do compromisso do amor, auxiliar no desenvolvimento de sentimentos e virtudes que auxiliam na transformação moral. É através da evangelização espírita que o Espiritismo desenvolve seu mais valioso programa de assistência educativa no homem, diz Guilhom Ribeiro. E é nessa proposta que nós nos debruçamos a evangelizar. Esse que é o sublime convite de Jesus de ampliar nosso Consolador prometido, de conquistar as nossas crianças e jovens, trazer Jesus de volta ao convívio dos lares e dos corações,
Porque condicionando a que eles conheçam essa doutrina renovadora, estamos dando oportunidade para que eles façam esse trabalho de educação de si próprios e junto estimulemos também o nosso progresso. Então, a finalidade da evangelização espírita é estimular a compreensão da criança e do jovem, da sua relação do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, objetivando a transformação moral em homens de bem. E os eixos que estruturam essa tarefa são os nossos conhecimentos doutrinários que nos possibilitam o aprimoramento moral e trabalho na transformação social. Importante que não venhamos a ver também a evangelização espírita, essa ação de trazer a doutrina espírita para o coração infantil, como uma coisa fora de alcance nessas épocas de isolamento onde os nossos centros espíritas estão fechados. Usemos da oportunidade deles, dessa nova geração, com um domínio muito maior das tecnologias que se apresentam, como instrumentos ativos já nessa construção, nessa edificação, a fim de potencializar, isso que eles já têm latentes dentro deles, nessa interação, a fim de que nos auxiliem nos processos de trazer o centro espírita para a mídia social. Afinal, como dissemos, se identificamos que estes são uma geração nova, porque continuamos trabalhando antigos conceitos. Então vamos ampliar essa ação evangelizadora. Já trabalhamos no nosso movimento, com vídeos para as nossas crianças. Estamos no processo de apresentação de uma congergas, uma confraternização da juventude espírita do nosso estado do Rio Grande do Sul, toda online, sendo produzida do jovem para o jovem. E sempre tendo como lema, a educação com Jesus, a educação dos sentimentos, que é a proposta principal na formação de homens de bem, que é o objetivo da nossa evangelização. Então fica aqui o nosso abraço a todos os amigos que nos acompanharam e um beijo no coração.